Agora, você sabe que ontem, Débora, a gente teve uma notícia boa, né? A gente teve uma notícia boa, que foi o PIB do terceiro trimestre brasileiro, que veio com 7,7%. Nos tirou da recessão. Nos tirou da recessão. É importante a gente olhar que, com isso, o tamanho do rombo de 2020 começa a ter uma forma, né? Porque a gente teve um primeiro trimestre, a gente teve o segundo trimestre, tem o terceiro e já tem mais ou menos a medida do que pode vir a ser o quarto trimestre. Vai ganhando um contorno. A gente chegou a temer, né, por um 9% de queda no PIB do ano, lá no começo da pandemia. 9% era um número assustador. Depois a gente começou a achar que ia dar 7%. E agora está com cara de 4,5%. Ou seja, a gente vai entrar em 2021 quase 5% mais pobres do que a gente entrou em 2020, né? É claro que essa paralisia provocada pela pandemia é a grande responsável por esse número. Mas é importante que a gente olhe para trás e também olhe para frente para saber de onde a gente vem, qual é a nossa dívida com os brasileiros e como a gente vai lá na frente resgatar isso, como a gente vai buscar esse dinheiro, como a gente vai voltar a crescer, como a gente vai voltar a enriquecer, como a gente vai voltar a ser um país interessante para o mundo. E para nós, brasileiros, o que é mais importante? O resgate da dívida social, a diminuição da desigualdade, o enriquecimento geral, o aumento das oportunidades. Então, vamos dar uma olhada primeiro, antes da gente olhar como sair em busca do PIB perdido, de onde a gente vem, né? Se a Covid nos derrubou, e a Covid nos derrubou, economicamente ela nos derrubou, e a gente tem que correr atrás do prejuízo, tá com a gente, porque agora tem vacina, claro que tem um ritmo para ter a vacina, mas as soluções estão colocadas, os tratamentos estão melhores, a ciência aprendeu mais sobre a gestão até dos doentes, não apenas na esperança da vacina, mas hoje, quem pega uma de hoje tem muito mais chance de sair ileso ou com menos sequela do que quem pegava a Covid no começo do ano. Não há dúvida disso. A medicina aprendeu. Mas tá com a gente sair disso. Então vamos dar uma olhada no tamanho do estrago que a gente tem estocado. 2014 foi o último ano de crescimento do Brasil, um crescimento medíocre de 0,5% do PIB. De lá para cá, olha o que aconteceu. 2015, 3,8% de queda do PIB. Não tinha Covid, né? Tinha um outro vírus, né? O vírus Dilma, mas não era Covid. 2016, ainda com o vírus Dilma, 3,5%, 3,6% de queda. Depois de 2017 a gente cresceu 1%. 2018, 1,39% e no ano passado 0,8%. Um crescimento medíocre. E agora a gente está com uma queda de 4,5%. Isso significa que, comparado ao nosso padrão de renda de 2014, que foi o último ano de crescimento, ainda que medíocre, como eu falei, 0,5%, a gente está quase 9% mais pobre do que lá atrás. Só que lá atrás, 2014, éramos menos brasileiros. Então, hoje, com mais brasileiros, a gente divide um PIB quase 9% menor. Isso dá mais ou menos um mês. Então, imagine a família que ganha 12 salários num ano, vamos esquecer o 13º, 12 unidades de remuneratórias num ano, tira um e tem que viver com as mesmas despesas que aumentaram, porque a família aumentou, a família Brasil aumentou, há mais brasileiros hoje do que em 2014, com um mês a menos de renda. O estrago é brutal, é um estrago muito violento. E para a gente correr atrás, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que convencer os empresários a produzir. A gente tem que convencer os investidores a investir. A gente tem que investir em infraestrutura para aumentar a produtividade, posto que vai haver um estímulo para produzir. A gente tem que convencer a indústria a manter o pique de produção. Serviços tem que crescer. O agronegócio tem que escoar. A gente tem que destravar a economia,
Tem as reformas administrativas, tem a reforma tributária, outras mudanças constitucionais importantes. E o que tem por trás disso? Tudo isso a gente tem que fazer. Põe no papel e faz. A gente tem que resgatar a confiança. A gente tem que resgatar a credibilidade do Brasil. A credibilidade do Brasil diante dos brasileiros e também diante dos estrangeiros com dinheiro para aplicar aqui. O investimento estrangeiro no Brasil caiu e vem caindo. Tudo isso a gente só vai conseguir se os nossos líderes pararem de disputar migalhas de poder para saber quem é que chega mais forte em 2022, porque nós não queremos saber quem é que vai comandar uma fazenda árida sem produção. Nós queremos um país complexo, sofisticado, com educação, com saúde, com medicina, com tecnologia, né? E isso só tem uma pessoa que tem capacidade pelo cargo, eu não me refiro à capacidade individual, é própria do cargo, que é o presidente da República. Se ele não apontar o caminho, não haverá caminho. Se ele apontar o caminho, ainda assim vai ter que convencer os outros a seguir por esse caminho. E qual o caminho que o presidente da República está apontando? Grande interrogação. Quais são os projetos que o presidente defende? Grande interrogação. A gente entende quando ele fala que é um país sem as amarras do Estado, ele dá declarações desse tipo, diz ele que aprendeu com o ministro Paulo Guedes, mas cadê a versão escrita desses desejos e dessas vontades? Cadê os projetos? Já mandamos para o Congresso. Mandar um projeto para o Congresso não quer dizer nada, porque no Congresso Nacional tem milhares de projetos, milhares de deputados, de senadores, de tribunais superiores, da Procuradoria-Geral da República e da Presidência da República, inclusive iniciativas populares. Mas qual que é para ir em frente? Qual é o esforço da bancada do governo para aprovar esse ou aquele? Por que é o Rodrigo Maia que está dizendo que tem os votos para a reforma tributária e não são as pessoas ligadas ao governo? Então, é preciso ter uma ação por parte do governo para essas coisas andarem. Mais ação e menos live. Hoje a gente vê muita live. E live parece que é ao vivo, né? Mas cadê a vida parlamentar? Cadê a vida naqueles ministérios todos pulsando para conseguir operar as transformações, né? É óbvio que ele tem alguns desafios, tem que se livrar de figuras ridículas, como o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que não para de falar mal de um dos nossos maiores parceiros comerciais, que é fundamental nessa retomada. Podia mandar o filhote dele, né, o Eduardo Bolsonaro, também calar a boca, parar de falar bobagem. Sempre também envolvendo a China, uma fixação que eles têm. Parar de perder tempo com projetos irrelevantes, como a escola cívico-militar. Irrelevante. Se o Brasil tiver 200, 300 escolas dela, nós temos 160 mil escolas no Brasil. Isso é ridículo. Não vai mudar o cheiro da água. Então, os grandes projetos são os que a gente sabe. Não tem projeto novo. Não é assim, falta algum projeto. Então, se a gente adotar esses projetos e a gente começar a andar, a gente vai ter uma agenda. Se a gente tiver uma agenda, a gente tem um motivo para que os líderes se reúnam e possam entrar, não digo num pacto, mas numa compreensão temática possível para transformar o Brasil. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter novos números modestos e medíocres chegando a 2022 de maneira pequenininha. Então, é hora da gente acordar, é hora da gente fazer um programa, é hora da gente andar.